Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, inspire e, particularmente nessa noite, intua-nos para que possamos fazer da melhor forma possível as reflexões a que nos propomos no estudo da noite. Vamos ler uma pequena mensagem, como é hábito, nas nossas reuniões de segunda e quinta, para nos harmonizarmos e iniciarmos os trabalhos com uma pequena oração, como se faz útil para que essa inspiração, essa intuição se faça presente. A mensagem, intitulada Na Forja da Vida, do Livro da Esperança, tem como epígrafe o texto de Mateus 7,13, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Emmanuel, na mensagem Na Forja da Vida, elucida sobre o trecho de Mateus. Diz Emmanuel: Trazes contigo a flama do ideal superior, e a nelas concretizar os grandes sonhos de que te nutres, mas, adiante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda parte. No entanto, o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do solo. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos se consagram ao ministério do ensino. O livro que te instrui custou a vigília dos que sofrem para fixar, em caracteres humanos, o clarão das ideias nobres. A oficina que te assegura a subsistência encerra o concurso dos ceareiros do bem, a favor do progresso. O remédio que te alivia é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem, submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras, desse modo, à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Se queres, na sombra do vale, exaltar o tope do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar, na beleza do cimo, lá do alto, será preciso usar a cabeça que carrega nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. Vamos a uma pequena oração para que essa possa ser a nossa base final de harmonização. Que Jesus nos abençoe, inspire, oriente nas reflexões da noite, para que ela possa ser produtiva, além de trazer a compreensão do tema, do texto, das nossas vidas, que ela possa igualmente nos motivar a praticar os exemplos que nela se colocam. Que assim seja. Meus irmãos, hoje estamos aqui juntos, nessa forma alternativa de nos comunicarmos em função de uma crise, em função de uma situação que nos empurrou para uma solução alternativa, Esse é o papel das crises.
Esse é o papel das situações difíceis em que precisamos enfrentá-las para vencermos aquelas dificuldades que numa situação de conforto, de tranquilidade não fazemos. Quando a crise chega, precisamos perguntar qual o papel dela. O que Deus pretende para nós, conosco, trazendo ou permitindo aquela situação difícil. Aprendemos com o Espiritismo que certamente essas situações difíceis, em crise, em situações de forma agravada, elas vêm porque nós, em geral, não estamos no decurso natural, no ritmo natural, executando as tarefas de aperfeiçoamento, de conquistas. Então elas vêm no final de um ciclo para que possam conduzir-nos nessa direção. Aprendemos com Cristo, através do Espiritismo, que bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. Todos os aflitos merecem ser consolados, mas quem de nós absorve o consolo? Sofremos todos. Crises não só como o coronavírus, mas outras tantas já passaram pelas nossas vidas. Todas elas vêm dando um recado, um alerta para que possamos estar atentos. E essa não é diferente, pode talvez ser um pouco mais grave nas suas consequências, materiais sobretudo, mas certamente traz um recado de atenção, de solidariedade, de autorreflexão, esse isolamento social que nos pede um outro comportamento. Esse próprio estudo que estamos fazendo de forma remota já é uma solução para a crise. Se aproveitarmos a crise para passarmos por ela com dignidade, com respeito, com solidariedade, aí seremos bem-aventurados. Porque sofrer todos sofremos. A bem-aventurança reside não no sofrer por sofrer, mas no passar pelo sofrimento como uma lição, e dessa lição tirarmos novos hábitos, novos comportamentos. E se nessa crise, especificamente, restar como legado apenas essa possibilidade alternativa de estudo, estamos agora sendo recebidos nos lares uns dos outros, somos amigos, frequentamos a mesma casa, e com esse espaço remoto agora abriu-se uma possibilidade de estarmos entrando uns nas casas dos outros. Olha que possibilidade maravilhosa! Quem sabe continuemos com esse recurso alternativo além da presença na CEAL, mesmo depois da crise. Que legado podemos construir a partir disso? Quantas vezes estamos à toa em casa e não nos preocupamos em gravar uma mensagem, um áudio, um vídeo que possa consolar, que possa orientar, e passamos em branco? Olha quanta coisa já descobrimos em pouco tempo nessa crise que talvez a sua gravidade maior só se inicia, mas que felizmente já estamos de forma preventiva, pensando nas suas necessidades médicas, biológicas, sanitárias, mas também espirituais, mas também de contato de forma diferente, mas também de nos prevenirmos do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional, para passarmos por ela de forma proveitosa, para nos enquadrarmos na bem-aventurança da aflição, que não veio em vão, mas que veio como uma lição, um alerta, um amigo que nos conduz a hábitos mais saudáveis. Que possamos assim conduzir esses estudos daqui para frente, nesses dias, numa conversa, num papo, nessa presença, através de um vídeo, ouvindo a voz uns dos outros, como um caminho alternativo, para que mais tarde possamos voltar a nos encontrar de uma outra forma. O nosso tema de hoje retrata a união da alma e do corpo. Nos referimos às questões 344 a 360 do Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito à vida corpórea, ou seja, o reencarne. E hoje, particularmente, trataremos
do aspecto união da alma e do corpo. Como que se dá essa união? Em que momento? De que forma? É possível? Vamos recordar aqui a pergunta de Nicodemos a Jesus, aquele célebre encontro, quando Nicodemos, um doutor da lei, pergunta a Jesus, sobre as coisas do céu. Pede a Jesus que narre para ele sobre as coisas do céu. Como são essas coisas? Como se dão as relações dos espíritos superiores? E Jesus esclarece a ele de forma clara, direta. Nicodemos, não é possível ver o reino dos céus, ou seja, entender estas coisas que queres que eu narre, sem que nasça de novo. E Nicodemos, um doutor da lei, que entendia as tábuas da lei divina, através de Moisés, dos antigos profetas, em dúvida, questiona ao mestre: Senhor, como pode um homem grande, adulto, retornar de novo ao seio materno? Ao que Jesus aborda: se te falo dessas coisas que são da terra, que são biológicas, perispirituais, o perispírito é matéria, é semimatéria, é biológico. Se te falo dessas coisas que são da terra e não compreendes, como posso falar de coisas do céu? É preciso que nasçamos de novo. É o único caminho para compreendermos as coisas do céu. Não nascer por nascer, mas cada nascimento nos proporciona oportunidades de alegria, moderação, mas também de crise, fé, esperança, maturidade, reconhecimento da lição. E essa é a reencarnação, trazendo-nos o esquecimento necessário para que possamos, como que num recomeço, seguirmos em frente na direção de novos aprendizados, deixarmos para trás aqueles hábitos que de alguma forma nos incomodam, mas que de forma mais leve, por não lembrarmos exatamente onde surgiram, como funcionam. Então a reencarnação é esse bálsamo de esquecimento para que possamos refazer a jornada, aproveitando tudo aquilo que já construímos, que fica em nós em forma de possibilidades, de conhecimentos inatos, de habilidades. E devagarinho vamos abandonando os hábitos menos saudáveis. A questão 344, a primeira desse capítulo que trata da união da alma e do corpo, diz o seguinte para a gente. Vamos lá. A questão é 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta dos espíritos. A união começa na concepção, ali já na hora que o espermatozoide, como a gente sabe, biologicamente falando, a vida é um todo, interligada biológico, perispiritual, espiritual. Todos eles se interligam a partir da concepção, mas essa reencarnação, essa ligação da alma com o corpo só se completa por ocasião do nascimento. Diz eles assim, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito da criança que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Como assim? A ligação do espírito com aquele corpo já se dá no primeiro momento da concepção. Houve a união, se formou o ovo ou o zigoto, naquela primeira constituição biológica, ali já há uma ligação do espírito com o corpo físico, através do perispírito, que é um corpo
poderíamos dizer assim, semimaterial. É matéria. Existem dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. O espírito, isoladamente, não é espírito, é matéria, perispírito é matéria. Mas nós utilizamos do termo semimaterial a fim de nos tornarmos compreendidos em função da diferença que existe entre um corpo perispiritual, né, o perispírito, e o corpo físico. Então esse corpo espiritual ele tem características de intermediário e ele se liga através de uma expansão sua, de um fluido, porque ele também é formado de um fluido cósmico universal. E a partir dessa expansão ele já se liga àquele óvulo. E é importante que se ligue, porque nesse processo ele vai dar uma contribuição na formação daquele novo corpo que se dá. Naquele novo corpo que se inicia, nós vamos ter contribuição do pai, genes, da mãe, genes, contribuição mental da mãe, vamos ter contribuição do perispírito, trazendo uma carga de planejamento, trazendo uma carga de consequências gravadas no perispírito em função de reencarnações anteriores, kármicas. Vamos ter a carga do pensamento do espírito desencarnado nesse momento, já ligado ao feto, mas mandando essas informações através do perispírito. Então ali já se inicia uma ligação. É definitiva essa ligação? Essa é a pergunta 345 do Livro dos Espíritos. Sim, ela é definitiva, no sentido em que outro espírito não pode habitar aquele corpo. Mas é natural que, como é uma ligação ainda fluídica, tênue, como aquele ovo zigoto, se inicia o processo de construção dos órgãos, toda a formação necessária que vai levar em torno de 9 meses, não há uma ligação tão forte, não há uma ligação que não se rompa com alguns problemas que produzam um aborto espontâneo, outras situações quaisquer, mas já é definitiva a ligação. Nenhum outro espírito vai ocupar aquela ligação. Se houver uma desocupação momentânea, se houver um desligamento por algum acidente, seja de defeito da matéria, biológico, uma placenta prévia, uma situação qualquer que leve ao desligamento, não há outra ligação. Aquele espírito deixa momentaneamente aquela reencarnação, volta ao plano espiritual para planejar novo processo reencarnatório, da forma possível. Se ele já participa dos planejamentos, né, se já tem consciência e lucidez para isso, ou menos apenas aquecendo diante das propostas de irmãos encarregados nesse planejamento espiritual. Mas outro planejamento vai ser feito, outro corpo vai ser escolhido em outro momento, tentando novamente seguir em frente. Pode ser que nessa situação já se soubesse o plano espiritual, que talvez não se vingasse aquela ligação por dificuldades da própria gestação da mãe, pode ser. Isso serviria para quê? Talvez uma experiência difícil para o espírito, nem tanto, porque a consciência ele ainda não tem, mas até para os pais, e talvez até um preparo para a próxima gestação. Como assim? Muitos espíritos que vão reencarnar se acovardam diante da dificuldade da vida terrena, da missão, da tarefa, da expiação que precisa encarar. E isso é um elemento que vai gerando alguns efeitos na própria matéria, produzindo de repente um chamado aborto espontâneo. Então, em muitas situações de planejamento do plano espiritual, eles precisam planejar mais de uma tentativa para que isso vá aos poucos eliminando essa carga de pessimismo que vai dificultando a reencarnação. De repente, às vezes na segunda ou na terceira tentativa, esse espírito consegue reencarnar. O processo começou na concepção. Essa ligação vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais pontos moleculares, assim descreve a Gênese. Já em 1868, quando Kardec, estudando o perispírito se ligando à matéria, ele narra
a ligação molécula a molécula, num processo paulatino e progressivo, em que as informações desses elementos, hereditário, pensamento da mãe, pensamento do espírito, informações kármicas do perispírito, vão se somando para dar àquele corpo características, peculiaridades, vantagens e até dificuldades que eles serão úteis para o desenvolvimento da tarefa planejada para essa reencarnação. Então, um corpo assume características de beleza, de feiura, conforme os padrões terrenos, características de doenças que poderão ou não desenvolver, serem ativadas, mas que estão lá nos genes, que surgirão ser necessárias em determinado momento para que o espírito, experimentando aquelas circunstâncias, como a crise que vivemos hoje, é uma doença social. É uma crise social que vem como decorrência do nosso descuido social, da falta de solidariedade, como decorrência de não termos feito a lição pelo amor de forma espontânea ao longo do tempo. Ela surge e Deus permite que ela venha porque identifica nela uma grande mensagem de aperfeiçoamento, uma grande mensagem que nos force a fazer aquilo que de forma espontânea não fizemos. E se ela não tem o poder, a força de nos modificar, mas ela tem o poder e a força de nos sensibilizar para que possamos ouvir e refletir sobre essas mensagens, como a de hoje, o estudo sobre a reencarnação, a ligação do corpo com o perispírito de forma mais sensível, mais empática, entendendo que mais do que compreender, precisamos viver a partir dessa compreensão. Precisamos dirigir a nossa vida e os nossos hábitos a partir da compreensão do mundo, desses pontos importantes. Sigamos com a lição. Uma pergunta importante que se faz é a 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Já estivemos falando disso aqui, né? Às vezes é uma necessidade para preparação para uma reencarnação que de fato vai vingar, ele vai buscar uma reencarnação e ele vai às vezes passar pela dificuldade da frustração, é uma necessidade às vezes para o espírito, para que ele chegue no mundo às vezes com uma certa humildade que não teria em outra condição, e muitas vezes uma provação para os pais, que talvez não tenham levado essa gestação tão a sério, ou que talvez precisem, através dessa chamada de atenção, levarem a sério não só a gestação, como o filho que chega, a importância da vida. São provas, né? São expiações, às vezes, dor pela dificuldade que causamos em outras, pelo desleixo. São situações que nós, estudando a nós mesmos, a partir da experiência da crise, no caso de um aborto espontâneo, conseguiremos entender onde em nós reside alguma dificuldade que precisa ser trabalhada, e a crise vem para isso. A crise do aborto, a dificuldade na gestação, mas sigamos em frente. Mas e o aborto provocado? É um crime? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem: sempre será um crime todas as vezes que atentarmos contra as leis de Deus. Aquele que interrompe uma gestação de forma voluntária, né? No caso de um aborto escolhido pela mãe, pelo pai, por quem ali se envolve-se num crime. E diferentemente de um aborto espontâneo, passa para aquele espírito que está tentando reencarnar um sentimento de rejeição, podendo até dificultar futuras tentativas de reencarnação. É muito mais grave do que um aborto espontâneo que se deu pela natureza, porque esse aborto passa uma mensagem de rejeição para o espírito, impede que naquele momento propício, dentro de um planejamento, onde aquele espírito reencarnaria e com a idade certa reencontraria os amigos na escola, reencontraria a esposa, isso tudo precisa ser refeito, porque aquela era a idade, o tempo certo, mais adequado, o plano A,
para que aquela reencarnação tivesse o sucesso possível, experimentando as circunstâncias de tranquilidade, para a hora da moderação, para a hora do descanso, da pausa, e de crise, para a hora do aprendizado, para a hora da fé, para a hora da confiança em Deus. A reencarnação é o único caminho, considerando a nossa atual estágio evolutivo, para conquistarmos valores, esquecendo momentaneamente os nossos hábitos danosos do passado, para que possamos firmar novos hábitos e seguirmos assim em frente na direção de novas conquistas. Estamos vivendo uma crise, mas a crise não é só dor, a crise é oportunidade. Precisamos encará-la assim, é a oportunidade desse estudo remoto, é a oportunidade de estarmos juntos no lar de cada um de nós, executando aquele culto no lar que, quem sabe, algum de nós tenhamos descuidado deles e não temos realizado, às vezes, uma vez por semana sequer, e agora, quem sabe, 2 ou 3 vezes, e com a presença de amigos, com essa reflexão mais motivada. Olha a oportunidade, que possa esse ser o legado de uma continuação, mesmo depois da crise, que passaremos por ela, certamente ela passa, mas que possamos passar por ela aprendendo, aproveitando, construindo, criando novos hábitos sociais, de solidariedade, na família, que agora nos vimos empurrados para uma convivência mais apertada dentro do lar. Possamos ter hábitos de responsabilidade futuros com a saúde física, com a higiene, cuidados que hoje estamos tendo ao extremo, mas que eles possam se tornar habituais. Tudo isso reflete a proposta de Deus para que saiamos da vida, valorizando o corpo como uma vestimenta importante, como uma oportunidade rica para passarmos pela experiência terrena, mas não mais que isso. O que nos importa é que nessa experiência de crise ou de tranquilidade possamos aprender a sermos melhores, mais solidários, mais amigos. Que Jesus possa nos abençoar e inspirar, e que esse estudo possa ser a motivação inicial, um pedacinho, um lembrete, para que possamos, assim que terminar, buscarmos mais algumas questões, ou quem sabe amanhã, no complemento, para que possamos entender melhor a lição, mas que esse momento possa ser capaz de nos colocarmos mais sensibilizados, mais empáticos e mais desejosos dessas reflexões e de nos sensibilizarmos para essas ações. Que assim seja.